Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma vez, juntamente com você, meditar na santa palavra do Senhor. Para isso, lhe convido a fazer essa meditação a partir do livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 4. A palavra do Senhor ali nos diz da seguinte forma: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte não mais existirá, não haverá mais pranto, nem luto, nem dor, pois as primeiras coisas se passaram. Queridos, o conceito de dor no Novo Testamento é decorrente de dois vocábulos gregos. Dois vocábulos que têm em sua raiz essa ideia de dor, de sofrimento, essa ideia acompanhada também de angústia. O primeiro vocábulo é odine. Odine, em sua raiz, indica a ideia de afundar, de mergulhar, de submergir e também de descer. Talvez seja por isso que quando nós encontramos uma pessoa triste, angustiada, nós falamos que ela está para baixo, ou que ela está com a sua autoestima muito baixa. A outra palavra que transmite para nós essa ideia de dor no Novo Testamento é o vocábulo grego ponos, que traz para nós a ideia de uma pobreza extrema, que nos faz imaginar um operário que trabalha o dia inteiro e ele consegue ganhar apenas o que comer durante aquele dia. Se no outro dia, porventura, ele não trabalhar, então ele não terá o que comer no dia seguinte. Essa ideia aparece muito bem colocada ali no Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 2, na história da viúva pobre, que colocou ali no gasofilácio diante de Jesus tudo que ela tinha, a saber, algumas moedas. Essa mulher é chamada de viúva pobre, e ela pode muito bem expressar essa ideia de pobreza, que certamente era um estado, era uma situação que expressava dor, que trazia consigo a angústia. Portanto, o outro termo, o outro vocábulo grego para dor é exatamente esse. O primeiro vocábulo talvez expresse uma ideia de dores relacionadas ao coração, a saber, dores psicológicas, dores da alma. Pois lá em Romanos capítulo 9, verso 2, Paulo fala de suas dores e ele chama essas dores de dores do coração. O segundo vocábulo, a saber, esse que expressa a pobreza daquela viúva pobre, pode nos fazer imaginar a ideia de uma dor física, a ideia de dores relacionadas ao corpo, relacionadas ao físico. O fato é que esses são os dois vocábulos gregos no Novo Testamento que expressam a ideia e o conceito de dor, palavra que inclusive aparece aqui no texto que nós lemos. O Senhor Jesus Cristo, nesse mundo, ele enfrentou muitas dores, tanto dores físicas como dores espirituais, dores do corpo e dores da alma. Conforme nós sabemos, quando Jesus foi submetido ao suplício da cruz, antes dele ser preso e condenado àquele suplício, ele enfrentou o suplício do Getsêmani. Ali o Dr. Lucas nos diz que Jesus estava tão angustiado que o seu suor se transformou como em gotas de sangue. E ali, certamente, Jesus também enfrentou um sofrimento muito agudo, talvez muito maior do que até mesmo o sofrimento físico, que daqui a pouco ele teve que enfrentar ali na cruz. Ele então passou por todo esse sofrimento antes da cruz, o que nos faz concluir que ele enfrentou dores físicas, como também dores relacionadas à alma. Por falar em Jesus, ele nos alertou acerca da existência do enfrentamento de dores que nós teríamos nesse mundo. Mateus capítulo 16, verso 24, conversando com seus discípulos, conscientizando-os acerca do sofrimento que eles teriam aqui nesse mundo, ele disse o seguinte: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele diz também no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, que
nesse mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, o que certamente nos motiva e nos dá a certeza de que também venceremos. A exemplo do Senhor Jesus, um pensador chamado C.S. Lewis, certa vez diz o seguinte: se você está à procura de uma religião confortável, definitivamente eu não recomendo a você o cristianismo, pois o cristianismo não tem nenhum conforto a oferecer. Sendo assim, todos nós estamos certos de que vamos enfrentar dores nesse mundo. Só há uma exceção, talvez, para essa regra, que é exatamente a exceção que desfruta dela, ou que enfrenta ela, aqueles que sofrem de um mal chamado de insensibilidade congênita. Insensibilidade congênita é exatamente uma síndrome ou um distúrbio no corpo que impede da pessoa sentir dor. Só que, como nós falamos, é um distúrbio, é uma síndrome, não é normal. E até mesmo essas pessoas, elas não gostariam de sofrer dessa síndrome, pois essa síndrome ela traz diversos perigos e normalmente as pessoas que enfrentam esse problema, elas morrem cedo, pois elas não têm em si a sensação da dor, ou elas não passam por essa sensação, o que certamente faz com que elas estejam diante do perigo e elas não percebam. Assim sendo, nós percebemos que as dores, ou a dor, ela é essencial na nossa vida enquanto estivermos nesse mundo, pois ela funciona como um tipo de sensor que nos avisa, que nos alerta, que diz para o nosso corpo e para nós quando estamos nos aproximando do perigo. Por exemplo, quando nós aproximamos o nosso corpo, qualquer parte do nosso corpo do fogo, certamente é a dor que nos diz que ali há um perigo. E que se insistirmos naquela aproximação, certamente nos queimaremos e teremos graves consequências para o nosso corpo. Todavia, diante dessa conscientização da dor ou da existência da dor, a humanidade sempre procurou uma solução para a dor, ou então, pelo menos, amenizar a dor. É verdade que existiram até algumas tentativas de extinguir ou de deter a dor de uma vez por todas. Além da Idade Média, os pensadores desenvolveram uma metodologia chamada de alquimia da dor. E alguns chamam de alquimia medieval, justamente porque ela surgiu nesse período. A alquimia da dor era exatamente uma junção dos métodos químicos, artísticos, medicinais, que tinham como objetivo encontrar ou fabricar o elixir para a dor e, consequentemente, para a eternidade. Foi nesse período que a busca pela pedra filosófica foi mais aguçada. E diziam os pensadores, com base nessa mitologia, de que quem encontrasse a pedra filosófica, evidentemente, estaria encontrando a solução para todas as dores, ou o elixir em si para todas as dores. Arthur Schopenhauer, por exemplo, que nasceu em 1788 e morreu em 1860, ele até apresentou uma solução para a dor talvez distinta daqueles que defenderam a alquimia da dor na Idade Média. E ele dizia o seguinte: ele dizia que o segredo para evitar a dor era procurar destruir os desejos. Consequentemente, se você destruísse os desejos, você estaria também destruindo a vontade, porque, segundo ele, as pessoas sofriam porque elas tinham desejos utópicos, desejos que não podiam ser saciados, que não podiam ser alcançados e conquistados. Nietzsche até concordava com isso, sendo que ele acrescentava uma ressalva e dizia o seguinte: até que pode funcionar isso, só que o preço que nós teremos que pagar para isso é exatamente abrir mão da vida, morrer muito jovem, pois uma vez que você mata o desejo pelas coisas, consequentemente você está matando a si mesmo. Diante disso, eu gostaria de lhe convidar então a olhar para o pano de fundo, ainda que de forma superficial, em que o livro de Apocalipse, ou essas palavras que nós lemos, surgiram. Essas palavras que nós lemos têm como pano de fundo um oceano de lágrimas, um vale de dores, literalmente um vale de dores, um mundo
onde as pessoas sofriam todos os dias de agudos sofrimentos. Todos os dias recebiam notícias e setas agudas do sofrimento. Então esse é o pano de fundo em que essas palavras se originaram. Nós podemos dizer então que se o pano de fundo do livro de Apocalipse fosse uma árvore, ele poderia muito bem florescer e frutificar, sendo regado apenas pelas lágrimas que eram derramadas ali naquele contexto, especialmente as lágrimas dos cristãos. Nós podemos dizer que se ele fosse um rio, ele poderia ter como principal afluente o sangue que jorrava das veias dos cristãos, pois todos os dias morriam dezenas, e por que não dizer centenas de cristãos. E o critério que se usava para matar os cristãos, o critério não existia. Bastava ser um cristão, bastava se intitular um cristão ou seguidor dos cristãos, e essa pessoa já teria a sua sentença de morte decretada. A cruz, naquele contexto, era para os cristãos a mesma coisa que o matadouro era para os animais. Os cristãos eram condenados ao martírio na mesma rapidez ou com a mesma facilidade que bois e ovelhas eram destinados ao abate. João estava exilado, preso na ilha de Patmos, quando ele recebeu essa belíssima mensagem de conforto. Ele estava cercado não apenas por águas salgadas naquela ilha, mas ele estava cercado também por um oceano de lágrimas. Todas as lágrimas dos cristãos certamente cercavam o apóstolo João ali naquela ilha. Consequentemente, podemos dizer que certamente você nunca enfrentou uma situação parecida com essa que os cristãos estavam enfrentando. Certamente você nunca teve que lidar com a trágica notícia de que 10 de seus amigos foram mortos de forma brutal. Essa era a realidade do apóstolo João. Os seus 10 amigos, ou os outros 10 apóstolos, aqueles que pertenceram ao colégio apostólico de Jesus, eles foram assassinados de forma brutal, cruel e implacável por serem cristãos. E ali estava o apóstolo João. Foi exatamente dali que ele recebeu a inspiração de Deus para registrar essas belíssimas palavras que nós estamos falando, que nós estamos abordando. Talvez nesse momento você esteja passando por um vale de lágrimas, por um momento de muito sofrimento. Talvez você esteja carregando uma tonelada de dores e talvez você não consiga mais dar nenhum passo sem curvar os joelhos, ensaiando assim um tropeço, ensaiando assim uma queda, porque o peso que está colocado sobre os seus ombros é enorme, é maior do que você pode carregar. Talvez você enfrente dores físicas, dores mentais, dores do coração e dores do corpo. Talvez a sua alma esteja sendo, nesse momento, ferida e esteja sendo alvo da dor. Eu gostaria de convidar a olhar para essas palavras do apóstolo João, inspiradas pelo Senhor Jesus, quando ele disse que a dor não mais existirá. A dor passará. Ela deixará de existir simplesmente porque o nosso Deus está preparando uma intervenção nesse mundo de dores, nesse vale de lágrimas, e Ele um dia vai extinguir a dor. Talvez você esteja exatamente passando por algo parecido com a situação que o apóstolo João estava enfrentando. Mas o consolo que Deus traz para você com base nessas palavras é esse. Aguente mais um pouco, suporte mais um pouco, pois as dores um dia elas deixarão de existir. Um dia ela não vai mais existir. Um dia ela será lançada no limbo do esquecimento, no limbo do arquivo morto, e ela será simplesmente um problema superado e vencido. Que Deus lhe abençoe, que Ele aplique essa palavra ao seu coração,
que Ele venha, que Ele intervenha na sua vida, com consolo, com amparo e com o abraço que somente Ele pode oferecer. Que Ele te abençoe em nome de Jesus.